Já comecei a gravar aqui, tá? Só para avisar que eu estou gravando. Na última aula a gente parou nessa proposição aqui, né? São propriedades da operação de multiplicação de número por vetor. Então a gente tem a distributividade à esquerda, quer dizer, quando você tem um número multiplicando uma soma de vetores, esse número se distribui para esses vetores. Então essa expressão equivale a essa. E de maneira similar, quando você tem dois números sendo somados, né, e essa soma de números multiplica um vetor, esse vetor também é distribuído para as parcelas à esquerda. Existe um único escalar que, multiplicado por qualquer vetor V, dá como resultado o próprio V. Trata-se do escalar 1. Então, 1 vezes V é V, e esse escalar 1 é o único escalar com essa propriedade. Isso é um tanto óbvio, né? Você já poderia imaginar que 1 vezes qualquer coisa é essa própria coisa. Isso devido à sua familiaridade com números. Mas aqui é importante a gente estar enunciando esse tipo de coisa. Primeiro porque a gente está lidando agora com objetos de outra natureza, né? São vetores. É importante ter em mente que vetores são objetos diferentes de números. Embora guardem algumas semelhanças, mas vetores são vetores e vetores são diferentes de números. E a quarta propriedade é que para qualquer vetor V e para quaisquer escalares alfa e beta, se eu tenho alfa multiplicando o produto de beta com V, sim, ou se eu tenho o produto de beta, né, com alfa vezes V, dos dois lados, isso vai me levar à mesma expressão, que é esse alfa beta multiplicando V. Ou seja, tanto faz se você usa primeiro a multiplicação de números, para depois, com o resultado dessa multiplicação, né, multiplicar o vetor, ou se você faz primeiro a multiplicação de número por vetor, para depois multiplicar por mais um número. Tanto faz. Então isso a gente chama de compatibilidade da multiplicação usual dos números reais com a multiplicação de número por vetor. Aí aqui tem alguns desenhos ilustrando, né? Por exemplo, essa primeira propriedade, a propriedade M1, que é distributividade à esquerda. Esses desenhos dão motivos para você acreditar que isso aqui funciona, né? É uma quase prova visual. Então a gente tem que provar que alfa multiplicando U mais V é igual a alfa U mais alfa V. E aqui nós temos na ilustração, né, uma representação do vetor U com origem A, uma representação do vetor V com origem B. Consequentemente, nós temos aqui também a representação da soma com origem A. Lembre-se que é assim que a gente soma vetores, né? Se a gente tem uma sequência de setas representando vetores e essas setas estão posicionadas de modo que a extremidade de uma seta coincide com a origem da próxima, isso forma o que a gente chamou de sequência ou na verdade caminho, né? Caminho de setas, que a gente pode simplificar simplesmente ligando a origem da primeira seta à extremidade da última seta. No caso aqui, esse caminho tem apenas duas setas, então para somar eu pego a origem da primeira seta e ligo a extremidade da última seta. Então essa aqui vai ser a seta que representa a soma. Então eu quero comparar agora duas expressões, que são aquelas expressões da propriedade M1, que são alfa vezes a soma de U com V e, por outro lado, alfa U mais alfa V. Onde é que estaria aqui alfa U mais alfa V? Então, a gente tem que lembrar também da definição, né, de multiplicação de número por vetor, que vai dizer o seguinte: supondo que alfa é positiva, e eu vou supor mais, esse desenho aqui, na verdade, está supondo que alfa é maior que 1. É claro que, como eu disse, isso não é uma prova. Na prova a gente teria que considerar todos os casos possíveis. Mas serve para você se convencer que o negócio funciona. Então, estou me restringindo aqui ao caso em que o alfa é positivo, sendo que a figura, na verdade, está supondo que o alfa é maior que 1. Por quê?
porque quando eu multiplico alfa por U, a gente já sabe que alfa U vai ser um vetor paralelo a U, vai ser de mesmo sentido quando o alfa é positivo, que é o caso aqui, e o módulo, como é que se comporta? Né? Voltando lá na definição, vamos relembrar a definição de multiplicação de número por vetor. A definição me diz que eu tenho dois casos, né? No primeiro caso, quando alfa é zero ou V é nulo, eu já sei que o produto é nulo. No próximo caso, supondo que alfa é não nulo e o vetor também é não nulo, então essas três propriedades aqui vão caracterizar o produto de alfa com V. Então, aqui está dizendo que alfa V é paralelo a V. O sentido de alfa V vai ser o quê? Vai ser o mesmo sentido de V quando alfa é positivo e o sentido contrário se alfa é negativo. Quanto ao comprimento, quer dizer, a norma, né, do produto alfa V, a norma desse vetor vai ser módulo de alfa vezes norma de V. Então essas três propriedades caracterizam o vetor alfa V. Então voltando para o desenho, isso nos diz que se alfa for maior que 1, então alfa U vai ser um vetor com norma maior do que a norma de U. Veja que isso vem daquela terceira propriedade lá, do segundo caso da definição de produto de número por vetor. A gente tem aqui a norma de alfa U é igual a módulo de alfa, supondo que alfa é positivo, o módulo de alfa é o próprio alfa, né? Vezes a norma de U. Então, se eu supor que alfa é um número maior que 1, eu vou ter aqui um número maior que 1 multiplicando a norma de U. Isso me diz que essa expressão à direita vai ser maior do que a norma de U. Certo? Então, por isso que a gente tem aqui no desenho o vetor alfa U maior, um comprimento maior do que o comprimento de U. Certo? Porque a gente está supondo aqui, na verdade, apesar de estar escrito alfa maior que 0, o autor do livro está supondo alfa maior que 1. Pronto. Então, eu já sei, né, que alfa U vai ser esse vetor aqui, de mesma direção, de mesmo sentido e um pouco maior, né? Dependendo do alfa aí vai ser de qualquer forma maior, desde que o alfa seja maior do que 1. E V, como é que vai ser? Eu tenho V aqui, aí da mesma forma, né? O alfa V vai ser um vetor paralelo, de mesmo sentido e maior porque o alfa é maior que 1. Estou supondo aqui, né? Eu vou colocar essa suposição aqui embaixo. Na verdade, a gente está supondo alfa maior que 1. E, consequentemente, é positivo também. Bom, agora, eu posso dizer mais do que isso, né? Esses dois vetores que eu construí aqui, alfa U e alfa V, eles são, em tamanho, proporcionais a esses vetores U e V, porque eu usei o mesmo escalar para multiplicar esses dois vetores. Então, o comprimento, o comprimento desses dois vetores que eu construí vai ser proporcional. Se você multiplicar um lado de um triângulo por 2 e outro lado por 2, você vai ter dois lados, que são o dobro dos originais. E se, esses novos lados que você está construindo estiverem posicionados de tal maneira que aqui o lado, digamos, que fecha o triângulo, coincide ou contém o lado que fechava o triângulo original, de modo que o ângulo aqui do triângulo menorzinho, coincide com o ângulo do triângulo maior, então você tem um critério de semelhança de triângulos, que é L a L, que diz que esses dois triângulos aqui vão ser semelhantes. Se vão ser semelhantes, o que acontece com triângulos semelhantes? Todos os lados correspondentes são proporcionais.
Então, veja que inicialmente eu só sabia que este lado estava em proporção com U na razão alfa. E da mesma forma, este lado estava em proporção com V na razão alfa. Consequentemente, pelo critério de semelhança de triângulos L a L, eu vou saber que o terceiro lado aqui, ó, embaixo, quando eu fechar o triângulo maior, vai ficar em proporção, né, com esse U mais V, pela razão alfa também. Isso nos diz que esse lado do vetor AE é alfa vezes o vetor U mais V, né? Então isso nos diz exatamente que aquele vetor que nós já tínhamos identificado como sendo alfa U mais alfa V vai ser igual a alfa multiplicando U mais V. É apenas o critério de semelhança triângulo, né? Que no fundo a gente está utilizando aí, além das definições dessas operações aí com vetores. Então é basicamente essa ideia para vocês convencer que essa propriedade de M1 funciona. Agora é claro que isso não é uma prova. Veja, na outra turma algumas pessoas me trouxeram dúvidas, perguntas, perguntando se determinado argumento estava correto, e eu notava que esse argumento diminuía a generalidade daquilo que eles estavam querendo provar. Então, numa prova, você não pode dizer assim, ó, eu quero provar que todo mundo aqui é maior de 18 anos. Aí eu não posso dizer, apesar de que eu queira mostrar para todo mundo, eu vou me restringir a esses 4 aqui. Eu não posso restringir o universo, né? Na estatística existem formas de você reduzir o universo, né? Mantendo algum grau de segurança quanto à afirmação que você quer fazer, mas isso chama-se amostragem estatística e ela não permite certeza absoluta. No que você restringe a uma amostra, essa amostra pode lhe dar uma certa noção do que acontece com o universo, mas isso é mediante uma margem de erro, isso não é certeza absoluta. Na matemática não é assim que funcionam as coisas, você não pode restringir, certo? Então, isso que eu estou fazendo aqui não é prova. Quando eu digo assim, vamos supor alfa maior que 1, eu já restringi, eu estou provando, não estou provando, isso aqui não é uma prova, isso aqui é só para você se convencer um pouquinho, né? Se fosse fazer uma prova rigorosa mesmo, seria muito mais trabalhoso e não ajudaria ninguém a entender de fato, mas não seria isso que eu estou fazendo aqui, não é uma prova, é isso que eu quero deixar claro, tá? Aí eu supus alfa maior que 1, né? E da mesma forma você pode supor alfa entre 0 e 1, seria um desenho também parecido com esse, só que o alfa U seria, na verdade, aqui, ó, menor do que o U. Esse outro vetor alfa U mais alfa V seria aqui. Aí você teria alfa V aqui, né? Então, esse triângulo maior, na verdade, seria um menor aqui, se fosse um alfa entre 0 e 1. E para alfa negativo, você teria um desenho mais ou menos assim, né? Então, teria como adaptar esse desenho nos vários casos que a gente poderia analisar. Mas vamos para frente. Exercício. Eu queria que vocês pensassem sobre esse exercício aí. Prove que V mais V é igual a 2V, certo? Isso também pode parecer óbvio e muita gente normalmente se atrapalha com esse tipo de coisa exatamente porque você olha para isso e só enxerga uma coisa, enxerga coisas que você estudou na escola e que não precisava provar porque era óbvio. V mais V é 2V, claro, não é não? Eu tenho 2 expressões aí, com a mesma parte literal. Os coeficientes são 1 nas duas, né? O que é que eu faço para somar essas expressões? Mesma parte literal, eu repito essa parte literal e somo os coeficientes. 1 mais 1, 2. 2 multiplica aquela parte literal. É assim que se faz no ensino fundamental, né? Mas a gente está lidando com objetos de natureza diferente, aí, que são vetores. Quem disse que aquilo que a gente estudou lá no ensino fundamental ainda vale? Quando a gente estudou lá no ensino fundamental, aquilo era para números, era para variáveis representando números. Aqui a gente tem vetores. Então, por que é que V mais V é igual a 2V? E a dica você vai usar exatamente essas propriedades daqui, né? Pense nessas propriedades aí. Como usar essas propriedades para provar, inclusive eu vou deixar nessa tela para vocês se guiarem por elas. Como usar essas propriedades para provar que V
mais V é 2V. A ideia é essa. Né? Agora, por que eu posso colocar 1 vezes V mais 1 vezes V? Por que eu posso colocar os quocientes 1 aí? Pensando nas propriedades que estão enunciadas. Tem alguma coisa aí que fala sobre 1. Escalar neutro. Oi? Escalar neutro. Escalar neutro diz que 1 vezes V é V. Né? Então, se 1 vezes V é V, onde eu tenho V, eu posso colocar 1 vezes V. Então eu vou fazer aqui embaixo, né? V mais V, a gente pode reescrever como sendo 1V mais 1V, devido à propriedade M3, que é escalar neutro. Aí depois eu uso o que? Deixa a soma, né? 1 mais 1 multiplicando V. Mas qual dessas propriedades fala isso? Deixa a soma de 1 com 1 multiplicando V, né? No lugar dessa expressão. Qual propriedade me permite fazer isso aí? Direita e esquerda. A direita, né? Porque ó, aqui são escalares, alfa e beta são escalares, é justamente a situação que eu tenho, né? Eu tenho aqui alfa V mais beta V, sendo que alfa e beta são 1. Então isso me permite chegar na outra expressão à esquerda, que é 1 mais 1. Pronto, aí fica 1 mais 1, né, multiplicando V. E isso a gente sabe que é 2V. Quer dizer, essa parte de 1 mais 1 ser igual a 2, não precisa provar não, porque são propriedades de números, tá? Propriedade de números, a gente supõe que todo mundo sabe aqui. E de fato todo mundo sabe que 1 mais 1 é 2. Mas se a gente estivesse estudando, né, os fundamentos daquelas propriedades de números, aí teria que provar também que 1 mais 1 é 2. Inclusive tem um livro que prova isso e são centenas de páginas até chegar em 1 mais 1 é igual a 2. Né? Porque ele vai provando, ele tenta fazer as coisas do nada. Né? A partir da lógica, define números, propriedades de números. E aí eu não lembro quantas páginas são, mas são mais de 100 páginas para chegar em 1 mais 1 igual a 2. É o livro do Bertrand Russell, do Princípio Matemática. Tem o Princípio Matemática de Newton, mas tem esse de Russell, não tem nada a ver. O de Newton é de física, né? Filosofia natural. Mas esse de Russell é Fundamentos de Matemática. Bom, vamos para frente aqui. Então a gente fez o item A, né? O item B seria V igual a menos V, implica que V é igual a 0. Também é bastante óbvio. Mas alguém saberia dar um caminho para provar isso aí? E a dica, novamente, é usar aquelas propriedades, né? As propriedades aqui. A gente poderia provar essas coisas pela definição de multiplicação de número por vetor, de soma de vetores, mas essas definições são geométricas. E os argumentos geométricos são menos confortáveis, não são muito legais não, da gente usar aqui, né? Que seria, por exemplo, se a gente fosse provar o item A geometricamente, a gente teria que lembrar o que é que significa geometricamente somar dois vetores. Eu pego um representante do primeiro, qualquer representante do primeiro, que no caso é um representante de V, pego um representante do segundo, que no caso é o próprio V também, mas esse representante eu quero que tenha a origem coincidindo com a extremidade daquele primeiro representante que eu peguei para V. Então agora eu tenho um caminho de duas setas, né? E essas setas representam os dois V's que eu tenho aí. Aí para somar, agora eu ligo a origem da primeira seta, né? Eu teria que fazer essa construção geométrica para depois se convencer, né, que fazendo a construção geométrica de um lado do outro da igualdade eu chegaria no mesmo objeto. Mas isso não vem ao caso aqui, porque a gente já tem essas propriedades algébricas que simplificam bastante. Então, a dica para o item B, novamente, é usar as propriedades aqui, ó, as quatro, né? Eu vou deixar aqui de novo. Então, por que é que V igual a menos V? Por que é que V igual a menos V?
implica que V é igual a zero. Você pode se inspirar nas contas que você está acostumado a fazer com números. Embora uma coisa não tenha a ver diretamente com a outra. Mas você pode lembrar, né? Se fosse números, eu faria o que aí? E essa ideia, né, do que é que você faria com números pode lhe levar à ideia que você precisa para fazer isso aqui. Suponha que V é igual a menos V. O que é que você faz? Diga. Supondo que V é igual a menos V, eles não vão estar na mesma direção, no mesmo sentido, logo a força vetorial é nula. Tá vendo? Eles vão ser ao contrário e eles se anulam, não? Não. Direção e sentido são conceitos geométricos. Eu quero que você use essas propriedades aqui. Como eu disse, daria para fazer geometricamente também. Mas é melhor fazer por aqui, tá? Mas essa nossa ideia está Mas certa? tá certo, né? Como é? Essa nossa ideia está certa? Geometricamente falando? Deixa eu tentar lembrar o que é que ele falou. Tem sentidos contrários. Logo a força vetorial é nula. Logo o quê? A força vetorial é nula. A força vetorial? Não, o sentido isso é nula. A força vetorial. Não faz o não? Eu falei dele. Não, eu faço deles serem opostos, eles se anulam. Eles se anulam. Eu acho que vocês estão imaginando como se eu estivesse somando esses vetores aí. Eu tenho V e menos V. Eles têm sentido contrário, então eles se anulam. Eu acho que vocês estão pensando em somar. Isso. Não, eu não estou somando. V igual a menos V. Não estou somando. Além disso, né, não é apenas pelo fato deles terem sentidos diferentes que eles vão se anular. Eles são o mesmo sentido, só mudando o sinal, vamos dizer assim, né? Quer dizer, um é V e o outro é menos V. É por isso que se eu somasse, eles se anulariam. Mas aqui não está em questão isso. Eu não estou somando esses vetores. Vamos para números. Números, tá? X igual a menos X. Você faz o quê? X é um número. É um número tal que x é igual a menos x. Isso é uma equação que você precisa resolver. Resolva essa equação. X igual a menos x. Você faz o quê? Resolver a equação. Não, eu já sei a resposta, é zero. Mas no caminho tem uma sequência de passos para você resolver. Que são os passos que você usa para resolver qualquer equação linear. Qualquer equação em geral também. Quais são? O que é que você faz com equações? Para resolver, quando você tem assim, 2x... Vou dividir para... Você passa... Eita, que menos c. Um para o outro e... 2x menos 1 igual a zero. Se você quiser resolver isso, você faz o quê? Passa as coisas para o lado. Passa quem para o lado? Menos 1. Menos 1. Pronto, vai menos 1 para o outro lado, trocando sinal. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, você tem 2x menos 1 igual a zero. 2x menos 1 igual a zero. O que a gente faz é soma 1, né, para ficar com isso aqui. Bom, aí depois, associatividade me permite escrever assim. Né? Depois, elemento neutro. Elemento neutro não, elemento inverso, aditivo no caso. Inverso aditivo ou oposto, tem uma propriedade lá do elemento oposto ou elemento inverso aditivo, me permite dizer que essa expressão aqui é zero. Aí depois, esse zero somado com qualquer coisa, né? Da própria coisa, eu simplifico o primeiro lado. Depois, passar o 2 dividindo, também, na verdade, é multiplicar por 1/2. Então, eu vou multiplicar por 1/2 à esquerda aqui. A associatividade da multiplicação, eu uso no primeiro membro, para mudar os parênteses de lugar. No segundo membro eu já sei que 1/2 vezes 1. Ah, na verdade é outra propriedade também, né? 1/2 vezes 1 é a propriedade do elemento neutro multiplicativo. 1 é elemento neutro multiplicativo. Por isso ele vezes qualquer coisa é essa própria coisa.
no primeiro lado aqui. 2 vezes o meio é 1. Cada linha dessa que eu estou escrevendo é uma propriedade que a gente usa. 1 vezes x é x. Pronto. Se fosse resolver essa equação simples usando uma propriedade de cada vez, propriedades algébricas aqui, seria assim, né? Então, eu vou colocar aqui os nomes dessas propriedades. Daqui para cá, o que é que eu usei? No primeiro passo, eu estou usando apenas o fato que eu sempre posso somar qualquer parcela de um lado do outro. Isso não tem um nome para isso, não. É apenas o fato de que a operação de adição está bem definida. Só isso. Aí depois vai ter aqui a associatividade para mudar a posição dos parênteses, né? Muda daqui para mais à direita. Aí depois, quem é que diz que menos 1 mais 1 é 0? Tem a propriedade do inverso aditivo, que diz que qualquer número vai ter um inverso aditivo, que somado com o número dá 0. Em particular, para 1, a gente sabe que 1 mais menos 1 é 0. Aí agora eu fico com 2x mais 0. Quem é que me diz que 2x mais 0 é 2x? Tem a propriedade do elemento neutro aditivo, que é o 0. O 0 é o elemento neutro aditivo. Ele somado com qualquer coisa é essa coisa. Depois, posso multiplicar por um meio, de um lado do outro, né? Pronto, aí não tem nome não, é só... Deixa eu ver. Vou colocar assim, multiplicação... Não, vou colocar nada não, é só estou multiplicando de um lado do outro por um meio. Pronto, não tem nome não, isso aí não. Aí depois, associatividade. Associatividade. No caso aqui é a associatividade da multiplicação. Lá em cima eu tinha usado a associatividade da adição. Pronto. Usei a associatividade para quê? Para juntar um meio com 2. Um meio é o inverso multiplicativo de 2. Então, inverso multiplicativo. Propriedade do inverso multiplicativo diz o quê? Que todo número diferente de 0 tem um inverso multiplicativo que multiplicado por aquele número dá 1. É o que está acontecendo aqui. O inverso multiplicativo de 2 é 1 meio. 2 vezes 1 meio é 1. Por último, elemento neutro. Elemento neutro multiplicativo, que diz o quê? Que 1 é o elemento neutro multiplicativo. Ou seja, 1 vezes qualquer coisa é essa coisa. Pronto. Então, se for resolver essa equaçãozinha aqui, 2x menos 1, conscientemente das propriedades que estão sendo utilizadas, é dessa forma aqui. E essa noção, né, das propriedades que estão sendo utilizadas ajuda você a saber o que é que precisa ser feito no caso de vetores. As propriedades não são as mesmas. As propriedades eu estou listando, né? Mas é a familiaridade com o raciocínio algébrico. Pronto. Usando essas propriedades que eu passei aqui para o Word, eu quero provar essa implicação. Para provar uma implicação, você supõe a parte antecedente e tenta deduzir a partir dela a parte consequente. Pronto, se eu tenho V igual a menos V, esqueça o V igual a 0 aqui, isso é o que você quer provar. Mas o que você tem mesmo, como premissa, como hipótese, é que V é igual a menos V. A partir daí, para resolver essa equação, eu faço o quê? Lembre-se do que eu expliquei aqui em cima, a forma como a gente trabalha para resolver uma equação. Tente aplicar uma metodologia parecida, né, para essa equação aqui, usando essas propriedades. Acho que é bom pensar mais na equação do que nas propriedades. Nas propriedades você vai pensando depois, conforme for tendo ideias. Olha para a equação e pensa, quero isolar o V. Eu faço o que aqui? O V já tem isolado. Tem 2 V's aí. Para isolar o V, é que nem no...
Aqui, ó, se tivesse x de um lado e x do outro, isso não estaria resolvido. Eu tenho que juntar todo o x num lugar só. Você está pensando que eu tenho que, tipo, é como se a gente fosse voltar a equação. Como assim voltar a equação? Tipo assim, é como se tivesse v mais menos v. Você troca o v para o outro lado e ele vai mudar de sinal, vai ficar menos v. Vai ficar mais v, né? Mais v. Quer dizer, depende do v que você quer passar. Você quer passar qual? Do segundo lado? No segundo mesmo? Então já está menos v, quando passar vai ficar v, né? Sim. Tá certo? Experimente. Veja, a dica que eu dei já está dizendo tudo, né? Isolar o V. Eu tenho dois V's aí. Então, se os V's estão separados, eu quero isolar o V, eu tenho que juntar tudo num lugar só. V mais menos V igual a zero? É assim que vai ficar. V mais V mais... Menos V. Não, mais menos V não, porque quando passa troca o sinal. V mais V, né? O menos V que está do outro lado fica... Não pode dizer positivo, tá? Eu posso trocar, tipo, é exclusivo trocar só um v para o lado, eu posso, tanto faz, trocar o segundo, o primeiro. Você pode fazer o que quiser. Pode passar qualquer coisa para qualquer lado, de qualquer jeito, desde que esteja usando as propriedades. V mais V igual a quem? Zero. Veja, isso é a ideia que você tem baseado no que você está acostumado a fazer com números. Agora, como é que eu justificaria um pouco melhor usando as propriedades aqui? O que é que eu fiz? Eu acho que aqui teria que usar, de fato. O que é que eu fiz? Quando eu passei o menos V de um lado para o outro, eu fiz o que, na verdade? 2V igual a zero. Não, você está pensando na continuação. Não, depois continua. Eu estou falando o que é que a gente fez até agora. Depois continua. Só para chegar aqui, só esse passinho de pegar uma coisa e passar para o outro, né, trocando sinal, foi uma coisa que a gente fez aí que seria justificável com base nisso aqui. Lembre-se do caso de números aqui, ó. Eu tinha menos 1 de um lado e passei esse menos 1 para o outro lado trocando sinal, daqui para cá, mas teve vários passos no meio para justificar isso. A gente passou o menos 1 de um lado para o outro, mas teve justificativa. Eles foram em vários passos para justificar só isso, passar para um lado para o outro. O que é que a gente usou aqui, ó? Na verdade, quando você passa uma coisa de um lado para o outro, você está somando o oposto dessa coisa de um lado do outro. Aí soma, usa a associatividade para mudar a posição dos parênteses, de modo... para cancelar, exato, para cancelar. Quando aparece o zero, ainda tem que usar a propriedade de que zero somado com qualquer coisa é essa coisa, né? Então tem essas propriedades aqui, isso a gente pode usar, né, de maneira análoga para vetores, porque a gente tem também justificativas semelhantes para vetores. Então, para chegar em V mais V igual a zero, a gente teria que somar V. Mais V aí, né? Aí, então ficaria V mais V de um lado e do outro lado eu ficaria com menos V mais V, ou V Mais menos V. V mais menos V, que a gente pode escrever como sendo V menos V. Pronto, então, a rigor, detalhando um pouco mais isso que eu fiz, a gente soma V dos dois lados, fica assim, V mais V igual a V menos V. Isso é um passo. O próximo passo seria perceber que no segundo membro, né, onde eu tenho V menos V, isso aqui é igual a zero. Agora tem propriedade para justificar isso. Onde é que está dizendo que V menos V é zero? V menos V é vetor nulo. A gente já viu alguma coisa aqui na disciplina para dizer que qualquer vetor subtraído dele é zero. Onde é que a gente viu isso? Está lá na aula 2. Não, quer dizer, no capítulo 2, né? Propriedades de soma de vetores. Aqui, ó, A4. Elemento oposto, que é elemento inverso aditivo, né? U mais menos U dá vetor nulo. A outra ordem também dá a mesma coisa. E esse U mais menos U, a gente abrevia para U menos U, né? Então, onde a gente tem
voltando lá para o Word, onde a gente tem V menos V, isso na verdade é uma abreviação de V somado com o oposto de V. E a gente sabe pela propriedade A4, aqui do capítulo 2, que qualquer vetor somado com o oposto dele dá o vetor nulo. Então, é isso que me permite chegar aqui. Ó. Então, teve esses dois passos, né? Oi. Esse menos V aí, poderia ser para 1 ou errado? 1? Não. V, você está perguntando, quando tem V menos V? Só substituir, em vez de botar V por 1. Eu falo, mas não V. Ah, você substituiu o V por 1? Não. Isso é justamente o que eu ia falar, que estavam perguntando alguma coisa mais ou menos nesse sentido na outra turma. Veja, eu estava falando aqui também agora há pouco que na matemática a gente não pode fazer redução do conjunto do universo, né? Eu quero afirmar alguma coisa sobre todo mundo aqui. Todo mundo aqui é maior de 18 anos, por exemplo. Aí eu digo, pronto, eu quero falar isso sobre todo mundo aqui, mas é muita gente. Precisa sair verificando, precisa sair pegando o RG de todo mundo para ver se tem maior de... Vamos pegar só esses 4 aqui, ó. Vamos ver, mostra aí o RG e tal. Eu estou restringindo o universo com isso, né? Na matemática não funciona, porque isso não vai me dar certeza absoluta sobre o universo, se eu restringir. Aí quando você diz assim, eu tinha V, mas eu acho incômodo lidar com essa variável V, eu vou colocar 1 aí na história, né? Isso você está restringindo o conjunto do universo da mesma forma. Às vezes, talvez o costume de fazer isso seja devido ao fato que na escola, no ensino básico, o professor muitas vezes faz esse tipo de simplificação, mas para você se convencer que aquilo realmente tem um significado, para você se convencer, não como prova matemática, mas como uma dica de por que aquilo ali funciona, né? Eu mostrei aqui também as figuras que eu estava mostrando, né, foram cheias de suposições para justificar essa propriedade M1. Eu estava mostrando essa figura, aí eu disse, ó, a gente está supondo aqui que o alfa é positivo. Na verdade, a figura está supondo mais. A figura está supondo que alfa é maior que 1. Então, eu estou também restringindo. Essa suposição veio de onde? Eu que inventei, eu coloquei aí. Vamos supor que alfa é maior que 1. E eu falei da figura apenas para esse caso. E se for olhar direitinho, o alfa não é qualquer coisa maior que 1. Porque esse desenho está feito com um alfa específico. Então eu restringi muito, mas eu não estou provando nada. Eu estou apenas convencendo você informalmente, não é uma prova matemática, né? Então aqui, nesse exercício, a gente está em busca de uma prova de fato, sem restringir a generalidade da afirmação que é feita inicialmente. E tem outro problema também com essa coisa de trocar o V por 1, e foi exatamente essa pergunta que me fizeram na outra turma, que é 1 é número, né? E V é vetor. Se você diz, vamos colocar 1 no lugar de V, 1 é número e V é vetor. Você não pode trocar uma coisa por outra de natureza diferente. Então tem esses dois problemas. A redução da generalidade, porque você tinha uma variável e colocou um valor específico, e também a natureza diferente daquilo que você está colocando no lugar de V. Bom, então, quando eu tenho V mais V, eu faço o quê? V mais V igual a 0, me diz o quê? 2V igual a 0. 2V igual a 0, porque a gente já sabe, ó, a gente já viu aqui, né, que V mais V é 2V, isso já está provado no item A, né? Peraí, isso, aqui, né? Oxi, está passando sozinho. Tá, então, aí, ó, 2V... 2V é vetor nulo. Vou colocar aqui. 2V. Opa. 2V é vetor nulo. E depois eu faço o quê? Passo o 2 dividindo, né? E passar o 2 dividindo, como eu expliquei aqui em cima, né? Ó, quando eu queria passar o 2 dividindo aqui, na verdade, eu multipliquei por 1/2 de um lado do outro, né? Quer dizer, se a gente quiser justificar mesmo essa coisa de passar o 2 de um lado para o outro, o que a gente faz, na verdade, é multiplica por 1/2. Aí vai ficar assim, para multiplicar por 1/2, coloca os parênteses. Opa.
Porque 1 meio eu quero multiplicar o quê? Eu quero multiplicar tudo que eu já tenho aqui. Aí eu coloco logo parênteses. Aí vai ficar 1 meio vezes 2v é igual a 1 meio vezes vetor nulo. Aí dá V para 0 sobre V. Mas tem coisa ainda para justificar. Então, desse lado aqui, 1 meio vezes 2v, o que é que eu posso fazer? O que eu queria fazer, de fato, era simplificar isso para v. Pronto, mas tem coisa para fazer aí, para justificar. Esse 1 meio, para cancelar com 2 e resultar em 1, né? 1 meio vezes 2 igual a 1, eles têm que estar juntos. Juntos assim, dentro do parênteses. E, na verdade, o parênteses está deslocado para a direita. Eu uso o quê? Para deslocar os parênteses. É quase isso. Só muda o nome, mas a ideia é a mesma. Porque na propriedade aqui que a gente tem para esse tipo de situação, né? Como a gente não tem... a gente tem objetos de naturezas diferentes aí, misturados, números e vetores, né? Número e vetor. Então, nesse caso, a associatividade, na verdade, é chamada de compatibilidade, porque tem número e vetor misturado aí. Mas a ideia é a mesma. Eu pego o parênteses e troco, né, a posição dos parênteses. Então, eu quero que o meio fique junto do 2. Para poder neutralizar. Uma coisa neutraliza a outra. Pronto, usei compatibilidade aqui. Do outro lado, vou fazer em outro passo. Como é que eu sei que 1 meio vezes o vetor nulo é o vetor nulo? Oi? Eu estou perguntando sobre o segundo membro aqui, ó. Desse lado a gente já simplificou, ficou 1. Desse lado aqui eu já coloquei 1, beleza. Propriedade, né, no caso, né? Quer que me diz que um número vezes vetor nulo é o vetor nulo? Acho que você falou na questão anterior, multiplicação, esqueci o nome. Neutro, Não. Isso está na definição de multiplicação por escalar. Aqui no capítulo 3, lá no início, tem a definição de multiplicação por escalar. Ou quer dizer, que multiplicação de número por vetor. Essa definição aqui. Aí você vê, ó, que tem 2 casos, né? Caso em que alfa é 0 ou v é nulo. Nesse caso, o produto de alfa com v é nulo. Só por isso. É por definição. No outro caso, quando o alfa é diferente de 0 e v é não nulo, é que eu vou ver essas 3 propriedades aqui. Mas quando o alfa é 0 ou o vetor é nulo, você já sabe que o produto de alfa com v é nulo, pela definição mesmo. E tem A aqui. Então, pela definição, 1 meio vezes vetor nulo é o vetor nulo. Por fim, o que é que eu preciso usar para isolar o v aqui? Não é exatamente isso, porque se eu passar o 1 dividindo, ele vai ficar 1 sobre 1 do outro lado, não ajuda muito. Será a regra? Oi? Será a regra? Não sei o que neutro. Isso, elemento neutro, né? Que diz que 1 vezes V dá V. Então, pronto. Então, é isso. Esse espaço aqui, tá vendo? Deixa eu escrever aqui a justificativa. Pronto, então seria isso aí, ó. Para fazer o item B é por aqui, tá? Isso é uma prova. Isso é uma prova, de verdade. Porque você tem ponto de partida, vários passos justificados, e a justificativa é com base em coisa que a gente já viu. Justificativas precisas, você sabe exatamente onde está enunciado cada propriedade dessa que eu estou listando. Então você vai encadeando essas justificativas até chegar no ponto de chegada, né? E isso que eu tomo como premissa é chamado de hipótese. E aquilo que eu deduzo é chamado tese. Então, hipótese, tese. Se eu provo que a hipótese implica a tese, eu estou provando um teorema aqui. Então serve para ter noção do que é uma prova, né? Outras coisas que me perguntaram na outra turma tinham a ver com isso. Muita gente não tem noção direito do que é uma prova, né? Aí faz qualquer argumento informal,
e acha que é uma prova. Pronto, já passou 1 hora aqui de aula, vamos andar no conteúdo. Eu vou falar mais algumas coisas desse capítulo 3. Vou passar rapidamente pelo capítulo 4. Não vou entrar em detalhes muito no capítulo 4, eu só quero mesmo mostrar a definição em umas propriedades básicas, rapidamente. E quero também começar o capítulo 6. O capítulo 5 eu vou pular, tá? Fica como opcional, é só exercícios. O capítulo 5 é só exercícios, então estou pulando. E o 4 eu vou dar uma passada rápida só. Mas antes disso, vamos terminar o 3 aqui. Então a gente fez o exercício 3.7. Esse exercício eu deixo para vocês lerem, se quiserem, exercício resolvido 3.3. O 3.8 é interessante, tá? Eu vou rabiscar um pouco o 3.8 aqui, ó, rapidamente, tá? Veja, mostrar que se alfa V é 0, então alfa é 0 ou V é nulo. Por quê? É parecido com o que a gente já fez. A gente acabou de ver que 2V igual a vetor nulo implica V é nulo, né? O que a gente fez? A gente pegou o 2 e passou dividindo. Basicamente isso, né? Ou multiplicou por 1/2, né? Então a gente viu que 2V sendo nulo implica V nulo. Agora a gente tem que alfa V sendo nulo, a gente quer chegar em alguma dessas duas possibilidades. Ou alfa é 0 ou V é nulo. Né? A gente poderia pensar em fazer a mesma coisa, passar o alfa dividindo, ou seja, multiplicar pelo inverso de alfa. O único problema é que, como a gente aqui não sabe se alfa é 0 ou não, o que é que significa dividir por 0? Não existe divisão por 0, você já deve ter ouvido falar. Então, para eu poder passar o alfa dividindo, tem que saber que alfa é diferente de 0. Mas o que de fato eu quero provar é que se alfa V é nulo, então alfa é 0 ou V é 0. Essa afirmação é da forma P implica Q ou R. P implica Q ou R. Isso equivale, e você pode provar com tabela verdade, que isso equivale a se P e não Q, então R. Você pode provar isso por tabela verdade, tá? Onde tem P implica Q ou R, isso é a mesma coisa de dizer P e não Q implica R. Ou seja, isso que a gente quer provar poderia ser enunciado assim, ó. Se alfa V é nulo e alfa é diferente de 0, então V é nulo. Usando essa forma aqui. Chame de P a proposição alfa V é nulo. Chame de Q a propriedade de alfa é 0. E chame de R a propriedade V é nulo. Então, isso que a gente tem é P implica Q ou R. Que a gente quer provar, né? É da forma P implica Q ou R. E por tabela verdade, você mostra que isso equivale a dizer que P e não Q implica R. Ou seja, basta provar, para provar isso aqui, basta provar que se alfa V é nulo e alfa é diferente de 0, então V é nulo. Então, é isso que eu preciso supor. Suponha alfa V nulo e suponha também que alfa não é 0, ou seja, que alfa é diferente de 0. A partir dessas duas suposições, eu quero deduzir que V é nulo.
Mas aí se alfa-v é nulo e alfa é diferente de zero, como eu disse, é a mesma coisa que a gente já fez para 2v igual a vetor nulo. Passa o alfa dividindo, que seria multiplicar pelo inverso de alfa. Então, vai ficar, né? Vou colocar assim, ó, multiplica por 1 sobre alfa. Multiplica por 1 sobre alfa. Fica de um lado. Agora eu estou simplificando aqui, eu não vou fazer todos os passos, porque eu já fiz no caso, né, em que esse escalar é 2. Mas é a mesma coisa, você pode detalhar depois. Quando multiplica por 1 sobre alfa, 1 sobre alfa à esquerda aqui do alfa, usando compatibilidade e todas as propriedades que tem direito, vai terminar ficando v apenas. Do outro lado, 1 sobre alfa, que é um escalar diferente de zero, vezes zero, dá zero, porque a gente já sabe pela definição, né? Qualquer escalar vezes vetor nulo é vetor nulo. Então é isso aqui, né? O maior trabalho aqui é perceber como estruturar a prova, o que eu expliquei com essa simplificação proposicional. Fica mais claro quando você reescreve essa afirmação dessa forma aqui, P e não Q implica R. Tá? Então pronto, seria isso aí, tá? Vou apagar, passar para frente. Essa é interessante, mas não vai dar tempo de fazer. Tente fazer depois. O 3,9 é interessante, mas não vai dar tempo. O 3,10 é interessante também, mas não vai dar tempo. Regra de sinais é interessante apenas ver, né, como é que funciona. O sinal, ele se comporta exatamente como se comporta na multiplicação de números. Quando você tem menos alfa vezes v, isso é a mesma coisa que menos a multiplicação o produto, aliás, de alfa por v. E por aí vai, né? O sinal funciona como se fosse com números mesmo. Provar que menos 1 vezes v é menos v. Isso é interessante também. Eu vou fazer aqui porque eu fiz na outra turma. Ó. O que é que me diz que menos 1 vezes v é menos v? Basta mostrar que menos 1 vezes v faz o papel do vetor oposto de v. Qual é o papel do vetor oposto de v? É somar com v e resultar no vetor nulo. E tem um único vetor que tem essa propriedade. É o escalar neutra aí? Posso dizer que é? Vai usar também. Vai aparecer, né? O que eu tenho que mostrar, ó, é que v mais menos 1v dá zero. Certo? Até porque isso que eu estou escrevendo aqui, ó, equivale ao que estava proposto no enunciado do exercício, se você apenas, por exemplo, pega o menos v do outro lado e passa para o primeiro membro. Pode trocar a ordem também das parcelas, não tem problema nenhum. Certo? Então, isso equivale a isso aqui. Quando você passa o menos v de um lado para o outro, você fica com isso. E daqui eu vou para onde? Uso o escalar neutro aqui. Ó. Onde tem v, eu tenho 1 vezes v. Então, agora eu fico com isso aqui. Depois uso a distributividade à direita para ficar com 1 mais menos 1, que é 1 menos 1. Multiplicando o vetor v, é vetor nulo, né? Ou seja, 0v é vetor nulo. Todas essas igualdades que eu estou escrevendo aqui são equivalentes. A última que eu escrevi implica a penúltima. A penúltima implica a antepenúltima, e assim vai. Eu posso enxergar aqui implicações voltando, porque de fato as implicações servem para ir e para voltar, que são biimplicações, são equivalências lógicas. Então, isto equivale a isto, que equivale a isto, que equivale a isto. Isto também equivale ao que está enunciado no exercício. Então, seria isso, né? Prove que menos 1 vezes v é menos v. Basta provar isso aqui.
E para provar isso, basta provar isso aqui. E para provar isso, basta provar isso aqui. E para provar isso, basta provar isso aqui. E essa última igualdade vem de onde? Vem da definição. 0 vezes qualquer vetor é o vetor nulo pela definição, casual da definição. Tá? Pronto. Isso também foi uma questão que eu expliquei na outra turma, não precisaria explicar aqui. Aqui, eu vou pular isso aqui por enquanto, certo? Porque tem a ver com dependência linear. E eu quero falar de dependência linear hoje. Isso aqui eu também falei na outra turma, um critériozinho interessante, eu não vou gastar tempo com isso aqui não, mas vai ser útil para quando a gente for estudar a equação da reta. Se você tem uma reta AB e tem um ponto X que você quer saber se pertence ou não a essa reta, esse critério aqui pode ser útil. Como é que você sabe se o ponto X pertence ou não à reta B? Supondo que A e B são pontos distintos, claro, são pontos distintos porque estão definindo uma reta, né? Eu tenho aqui um vetor não nulo AB e tenho também um vetor AX que eu posso comparar com o vetor AB. O ponto X vai pertencer à reta AB se somente se o vetor AX for paralelo à reta. O ponto X vai pertencer à reta se somente se esse vetor AX for paralelo à reta. Por exemplo, se a gente tivesse esse vetor AX aqui, ó, né, paralelo à reta, então é claro que o ponto X, nesse caso, pertenceria à reta. Mas na forma como está o desenho, o X não pertence à reta porque o vetor AX não é paralelo à reta. E o que significa dizer que dois vetores são paralelos? Quando a gente sabe que um desses vetores é não nulo. No caso aqui a gente sabe que AB é não nulo. Dizer que AX é paralelo a B significa dizer que existe um escalar lambda tal que AX é igual a lambda B. Então esse é um critério que serve para a gente dizer se um ponto pertence ou não a uma reta. Basta ver se o vetor que vai do ponto A ao ponto X é paralelo, ou seja, é múltiplo escalar do vetor AB. Onde A e B são pontos distintos da reta, X é o ponto que eu quero avaliar se pertence ou não à reta, e lambda é um escalar qualquer aí, que eu tenho que saber se existe ou não. Isso vai aparecer novamente quando a gente for falar da equação da reta. E aqui, por último, nesse capítulo, tem alguns critérios para dizer se dois vetores são paralelos ou não. Mas isso eu vou entrar em detalhes depois. Pronto, vamos começar a estudar agora outra operação que a gente pode fazer envolvendo vetores, que é a soma de ponto com vetor. Eu não vou entrar em detalhes, não vou fazer exercícios, vou apenas mostrar a definição, que é bastante natural, e mostrar algumas propriedades. O que é que significa somar um ponto com um vetor? Um ponto, ele tem uma localização bem definida. Um vetor, ele não tem uma localização bem definida. A única coisa que está bem definida para um vetor... Isso, direção, sentido e comprimento. Então, o que é que eu quero fazer? Somar um ponto com um vetor. É razoável fazer o seguinte. Colocar, né? Só que você não vai colocar a extremidade do vetor no ponto dado. Você vai colocar a origem. Você colocar a origem do vetor sobre o ponto dado. E com isso você determina o quê? Quando você coloca a origem do vetor sobre o ponto dado, naturalmente a extremidade do vetor foi deslocada também, né? Foi deslocada para uma posição bem definida, que é um ponto. Então a ideia é essa. Deixa eu mostrar a figura aqui. Você tem um ponto P e tem um vetor U. Aí eu posiciono esse vetor U com a origem sobre o ponto P. Ele vai determinar um ponto Q. Né? O representante que eu acabei de tomar desse vetor com origem no ponto P me dá um ponto na extremidade desse representante, que é Q, que a gente define como sendo a soma de P com U. E isso está fortemente baseado numa propriedade que eu enunciei numa aula passada, que dizia justamente que esse ponto Q existe e é único. Está lá no capítulo 2. Dado qualquer ponto P e qualquer vetor U, existe um único ponto Q
tal que o vetor PQ é igual ao vetor U. Isso a gente enunciou lá atrás, eu disse, daqui a pouco a gente vai precisar fazer referência. Quer dizer, essa definição está fortemente baseada na existência e unicidade desse ponto Q, que agora a gente pode definir como sendo a soma de P com U. E o critério é o seguinte, para saber se Q é realmente a soma de P com U, eu formo o vetor PQ e vejo se esse vetor PQ é igual a U. Ele tem que ser igual a U para que Q seja realmente a soma de P com U. Pronto, essa é a ideia. A gente pode definir também subtração de um ponto com o vetor, que seria indicado assim, P menos U. Seria fazer o quê? Seria somar P com o oposto de U. Então, P menos U nada mais é do que P mais o oposto de U. Como a gente já definiu a soma de vetores, então a gente já sabe o que é que significa isso aqui. Essa operação que eu acabei de definir, né, que forma a soma de P com U, é chamada adição de ponto com vetor. Novamente, uma coisa que eu já falei aqui, né, uma coisa é a operação, outra coisa é o resultado que essa operação produz. No caso de soma de vetores, a gente chama de soma de vetores os resultados, né, de uma operação que a gente chama de adição de vetores. Então, a operação é chamada adição, o resultado é chamado soma. Como a gente vai estar falando muito agora de pontos, nesse capítulo principalmente, eu estou definindo aqui um símbolo para a gente se referir ao conjunto de todos os pontos no espaço. Esse símbolo E3 refere-se ao conjunto de todos os pontos no espaço euclidiano tridimensional. Esse espaço aqui, né? Espaço que está em volta de vocês, na maneira euclidiana de entender esse espaço. Os pontos desse espaço formam um conjunto que a gente chama de E3. Não confundir com o conjunto V3. V3 é o conjunto de vetores no espaço. Certo? V3 é vetores, E3 é pontos. Então, proposição. Aqui eu vou enunciar algumas propriedades dessa operação de adição de ponto com vetor. Se eu tenho vetores U e V, e se eu tenho também um ponto A, aí eu quero somar, por exemplo, A com U para depois somar com V. Isso é a mesma coisa de fazer a soma do ponto A com a soma dos vetores U e V. É como se fosse uma associatividade aqui, certo? Eu só estou mudando a posição dos parênteses. Eu não chamo isso de associatividade, na verdade eu vou chamar, mas não é a mesma associatividade, porque não é, a gente não está falando da mesma operação de antes, agora é ponto com vetor, tá? E antes era só vetor, né? Propriedade P2, se eu tenho dois vetores U e V e um ponto A, suponha que A mais U é igual a mais V. Isso implica U igual a V. A gente pode se convencer geometricamente disso aí. É claro que não é uma prova. O argumento que eu posso fazer aqui para você se convencer informalmente é o seguinte. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um ponto A. Eu tenho um ponto A. Deixa eu desenhar aqui. Um ponto A. Ponto A. E eu tenho dois vetores aqui, ó, U e V. Esse é o vetor U e esse é o vetor V. O que significa dizer que A mais U é igual a A mais V? Significa dizer que quando eu pegar esse vetor U e representar com origem sobre A, eu vou ter uma seta que é a mesma seta que eu obtenho quando eu pegar o vetor V e representar com origem sobre o ponto A. Essa igualdade aqui está me dizendo que as extremidades que eu obtenho transportando essas setas U e V, de modo que a origem delas coincida com A, é a mesma, a extremidade é a mesma. No momento que eu pegar U e colocar aqui, ó, com a origem sobre A, isso vai determinar um ponto que a gente denota com A mais U.
esse ponto aqui é chamado A mais U, de acordo com a definição que a gente deu para a soma de ponto com vetor. Se eu pegar V e fizer a mesma coisa, passar para cá, né, com a origem coincidindo em A, eu vou ter também um ponto lá em cima, que vai ser A mais V. Suponha que A mais U e A mais V coincidem. As extremidades que eu obtenho fazendo esses transportes dos dois vetores para que a origem deles coincida com A, coincidem. As extremidades coincidem. Só tem uma forma disso acontecer, é dos vetores serem iguais. Se os vetores fossem diferentes, digamos, se V fosse menorzinho aqui, eu não chegaria na mesma extremidade lá em cima quando somasse A com o V. Eu chegaria num ponto aqui mais para baixo, né? A mais V seria isso aqui, e A mais U está lá em cima. A única forma desses dois pontos, A mais U e A mais V, coincidirem, é quando os vetores U e V forem iguais. Então é isso que está enunciado aqui. E você pode se convencer disso geometricamente, pensando nesse desenho aí que eu fiz, né? Talvez fique mais claro, inclusive, o argumento pela contrapositiva. Eu acho que fica mais claro, de fato, que seria o quê? Pela contrapositiva, vamos lembrar o que é a contrapositiva de uma proposição. Eu acho que eu já falei isso aqui. Quando você tem uma implicação P implica Q, a contrapositiva disso é dizer que a negação de Q implica a negação de P. Por exemplo, se a implicação P implica Q é o aluno tem média 7, então ele passa por média. Se o aluno tem média 7, então ele passa por média. A contrapositiva seria dizer, se não passou por média, é porque não tinha média 7. Mas essas duas coisas que eu acabei de falar é a mesma coisa. Uma coisa é você dizer, se ele tem média 7, ele passa por média. E outra coisa equivalente é dizer que, se ele não passou por média, é porque ele não tinha média 7. Pelo menos 7, entenda-se, né? Quando eu digo média 7, pelo menos 7. Então, a contrapositiva sempre é equivalente à implicação original. Vamos olhar para a contrapositiva da implicação que a gente tem aqui na propriedade P2, né? Fica mais fácil, inclusive. A contrapositiva seria dizer que se U é diferente de V, então isso implica que aqui a gente tem também uma diferença, né? Vamos olhar por esse ângulo, pela contrapositiva. Suponha que U é diferente de V e tente mostrar a partir daí que A mais U é diferente de A mais V. Fica mais claro ainda o argumento, porque se eu sei que o U é diferente de V, então essas setas vão ter ou sentidos diferentes, ou direções diferentes, ou tamanhos diferentes. Vamos pensar, vamos imaginar aqui, ó. Não era isso que eu queria fazer. Vamos imaginar aqui um vetor diferente. O V agora é esse aqui, ó, bem diferente do U. O que é que vai acontecer quando eu colocar U com origem sobre A e V com origem sobre A? U vai ficar aqui, ó, determinando essa extremidade, e V vai ficar aqui, determinando uma extremidade bem diferente aqui, ó. Então é claro que agora as extremidades são diferentes, certo? Ou seja, eu estou percebendo aqui que se U é diferente de V, A mais U, que seria esse ponto aqui, ó, é diferente de A mais V, que seria esse ponto aqui. Certo? Pronto. Então, esse tipo de raciocínio serve também para a gente ir se acostumando com a operação em si. A operação de somar ponto com vetor. E, de novo, isso aqui não é uma prova. Isso é um argumento informal para você se convencer, mas não é uma prova. Próxima propriedade. Para todo U vetor e para quaisquer pontos A e B, suponha que A mais U é igual a B mais U. Então, A é igual a B. É parecido com a propriedade anterior, só que na propriedade anterior a gente tinha o ponto se repetindo, a esquerda e a direita da igualdade. Aí a gente meio que cancelou esse ponto. Esse A que estava se repetindo à esquerda e à direita foi cancelado. A gente ficou apenas com a igualdade U igual a V. E nessa outra propriedade agora, P3, o que se repete de um lado e do outro é o vetor e não o ponto. Então eu vou cancelar, entre aspas, o vetor. Tá? Agora,
Isso é outra propriedade, não é a mesma, aquele mesmo cancelamento que a gente viu que a gente pode fazer para soma de vetores, né? Aqui a gente tem soma de ponto com vetor. É outra propriedade, embora se pareça com aquela que a gente já viu. E a última propriedade, P4 aqui, diz que para todo vetor U e para qualquer ponto A menos U mais U é A. É também uma espécie de cancelamento, sendo que um cancelamento que ocorre no mesmo lado da igualdade, né? É como se eu estivesse pegando esse menos 1 daqui e juntando com U para cancelar U com menos U, dá zero. Pronto. Seria bom que a gente tivesse tempo para ver algum desses exercícios aqui, mas a gente não tem tempo. O que eu quero que vocês saibam desse capítulo 4 é apenas a definição da operação. O que é que significa somar ponto com vetor? Essa definição está aqui, né? E essa propriedade serve para ver se você está entendendo realmente a definição. Tanto a propriedade que eu acabei de mostrar, né? Essa 4.2, quanto os exercícios. Então, assim, é bom fazer exercício para ver se você entendeu a definição. Mas o que eu vou realmente exigir é que saiba o significado de somar ponto com vetor. Isso vai ser usado na equação de reta, na equação de plano, em todas as equações, na noção de sistema de coordenadas. Essa noção vai estar sempre presente lá, somar ponto com vetor. Tá? Vamos agora, em 10 minutinhos, ou 15, começar o capítulo 6. Dependência linear. Esse é um assunto que, na verdade, faz parte da álgebra linear. E a gente vai estudar esse assunto aqui, não em toda a generalidade, mas restrito ao nosso universo, ao universo de vetores. Vetores no espaço. Porque assim, na álgebra linear, essa noção de vetor vai ser generalizada. Qualquer coisa vai poder ser um vetor na álgebra linear. Então, no segundo semestre, vocês pagam álgebra linear no segundo semestre, né? Então, a definição de vetor lá na álgebra linear vai ser abstrata. Vai ser um vetor, é um elemento de espaço vetorial. E um espaço vetorial é o quê? Um espaço vetorial é um conjunto com operações abstratas, que eu não sei exatamente como é que funciona. Eu só sei que essas propriedades, essas operações satisfazem uma lista de propriedades lá que vão ser chamadas axiomas de espaço vetorial. Inclusive, esses axiomas de espaço vetorial já foram anunciados aqui, só que estão escondidos. São exatamente as propriedades M1, M2, M3, M4, A1, A2, A3 e A4. Você pega essas 8 propriedades e agora diz qualquer coisa que satisfizer essas propriedades forma um espaço vetorial. Isso vai ser lá na álgebra linear. É abstrato. Então, matriz pode ser visto como vetor. Funções podem ser vistas como vetores. Qualquer coisa que você imaginar pode ser visto dentro de um espaço vetorial. Isso é lá na álgebra linear. Aqui, por enquanto, a coisa é mais concreta, palpável. O único espaço vetorial que interessa de fato aqui para a gente são os vetores no espaço euclidiano tridimensional. Então a gente vai estudar essa noção de dependência linear restrita a esse contexto de vetores no espaço euclidiano tridimensional. Para falar de dependência linear, eu preciso relembrar, né, para quem já viu essa noção antes, o que é uma sequência finita ou uma lista. É diferente de conjuntos, porque para listas ou sequências finitas, são a mesma coisa, a ordem importa. A gente denota uma lista de vetores, por exemplo, assim, né? Com parênteses e os vetores indicados dentro desses parênteses separados por vírgulas. O fato de eu estar usando parênteses indica que a ordem importa aí. Se fossem chaves, abre chave, fecha chave, eu teria um conjunto e não uma lista. Num conjunto a ordem não importa. Então se tivesse escrito aqui o 3 à esquerda de o2 e fosse abre chaves, fecha chaves, ao invés de parênteses, não faria diferença, seria o mesmo conjunto. Agora, como a gente está lidando com parênteses para indicar uma lista ordenada de vetores, a ordem importa. Se você mudar de posição, você tem uma outra lista. Então, quando é que duas listas são iguais? Duas listas de vetores são iguais
somente se o iésimo vetor da primeira lista é igual ao iésimo vetor da segunda lista para cada i de 1 a n. Ou seja, o primeiro vetor da primeira lista é igual ao primeiro vetor da segunda lista. Segundo vetor da primeira lista é igual ao segundo vetor da segunda lista, né? Ou seja, o 1 é igual a V1, o 2 é igual a V2, o 3 é igual a V3, etc. Eu tenho que ter todas essas n igualdades para poder dizer que as listas são iguais. E as igualdades sempre comparando elementos correspondentes. Eu vou comparar o 1 na primeira lista com V1 que está na primeira. Eu não vou comparar com V2. Tem que comparar o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, porque a ordem importa. Sequências e conjuntos, como eu falei, são coisas diferentes. Em conjuntos, por exemplo, a ordem não importa. Conjuntos a gente denota com chaves. Então, se eu tivesse aqui os conjuntos UV e VU, na verdade, isso são maneiras diferentes de se referir ao mesmo conjunto. Esses conjuntos são iguais. Conjunto UV é igual ao conjunto VU. Além disso, para conjuntos não existem elementos repetidos. Se você repetir um V, por exemplo, né? No conjunto aqui UVV, isso também é apenas outra maneira de se referir ao conjunto UV. Você descarta as repetições, de modo que esses dois conjuntos aqui são iguais. Repetições não interessam para conjuntos. Agora, para sequências, que eu chamo aqui de listas, sequências, o livro chama de sequências, que na verdade são sequências finitas. Eu chamo de listas, mas é a mesma coisa. Sequência para o livro e lista para mim, nesse contexto aqui, é a mesma coisa. Eu vou preferir usar a palavra lista, embora no slide esteja sequência. Esse tipo de sequência que ele está falando aqui é sequência finita, sempre finita, sempre finita. Porque poderia haver também uma sequência infinita. Isso não vocês, mas pessoal aí de outros cursos de engenharia, em cálculo 4, por exemplo, estuda sequências infinitas de números reais. Né? Aqui as sequências vão ser sempre finitas. E, eventualmente, a gente vai lidar também com sequências de números reais. Né? O que vai mudar é a notação para indicar os elementos dessas sequências. Para vetores, a gente usa a notação de vetor dentro dos parênteses, e para números, a gente usa a notação de números, que é sem a seta em cima, dentro desses parênteses. Mas a forma de trabalhar é a mesma. Sequência de vetores, sequência de números, a forma de você trabalhar com sequências é a mesma. E tudo que você precisa saber, por exemplo, com respeito à igualdade de sequências, é aquele critério que eu falei, que pode ser enunciado da mesma forma que para sequências de números. Quando é que essas duas listas de números são iguais? Quando x1 é igual a y1, quando x2 é igual a y2, etc. Definição. Eu vou definir a propriedade de uma sequência de vetores ser linearmente dependente ou linearmente independente. Essa propriedade que eu estou definindo aqui é para listas de vetores e não para vetores isoladamente. Eu vou separar em casos, tá? Primeiro eu vou falar de listas com um vetor apenas, depois com 2 vetores, depois com 3, depois a partir de 4. Eu vou separar essa definição em casos. Primeiro caso, lista com um vetor. Se eu tenho uma lista com um vetor apenas, eu vou dizer que essa lista é linearmente dependente no caso em que esse vetor é nulo. Caso contrário, se V não é nulo, então a lista, consistindo apenas desse vetor V, é linearmente independente. Essa é a definição. Próximo caso, se eu tenho um par ordenado. Um par ordenado é o quê? Uma lista com 2 vetores ordenados, quer dizer, uma lista ordenada com 2 vetores. Esse par ordenado vai ser linearmente dependente se U e V forem paralelos. Caso contrário, se U e V forem não paralelos, então eu vou dizer que esse par ordenado é linearmente independente. Terceiro caso, uma tripla ordenada, UVW, é linearmente dependente se U, V e W são paralelos ao mesmo plano. Esse paralelos ao mesmo plano a gente pode abreviar para coplanares. Eu vou usar esse termo aqui. Toda vez que eu disser coplanares, eu estou querendo dizer paralelos ao mesmo plano. Tá?
quando você tem 3 vetores formando uma lista ordenada, UVW, tal que os vetores UVW são paralelos ao mesmo plano, essa lista é linearmente independente. Caso contrário, quando esses vetores UVW não são coplanários, a lista é linearmente independente. E para n maior que ou igual a 4, ou seja, quando você tem uma lista ordenada de vetores que possui uma quantidade de vetores maior que ou igual a 4, então essa lista sempre vai ser linearmente independente. Essa é a definição, é separa em casos. Aí você de início não consegue perceber que aqui tem a ver uma coisa com a outra. Por que eu defino assim? Mas você vai entender melhor depois. Por enquanto é importante lembrar que a lista vai ser linearmente dependente. No caso da lista ter um vetor só, quando esse vetor for nulo. No caso de ter 2 vetores, vai ser linearmente dependente quando os vetores forem paralelos. No caso de ter 3 vetores, vai ser linearmente dependente quando esses vetores forem coplanares. E a partir de 4 vetores, toda a lista é linearmente independente. Eu vou também definir essa noção de dependência linear para a lista vazia, que é uma lista que a gente imagina que não possui vetores. É apenas o lugar lá reservado para você colocar vetores dentro, né, de maneira ordenada, só que você não colocou vetor nenhum. Vai ser importante se referir a essa lista vazia de vez em quando. E eu estou definindo aqui que a lista vazia é linearmente independente. Tem motivos para a gente definir assim. Faz sentido isso, embora seja uma coisa meio viajada. Aqui algumas ilustrações, né, de algumas listas de vetores que a gente pode dizer se são LD ou LI. Nesse caso aqui, U e V formam um par ordenado de vetores paralelos. Se são paralelos, então são linearmente dependentes. Eu vou abreviar linearmente dependentes por LD. Se não são paralelos, então esses vetores são LI, ou seja, linearmente independentes. Isso para 2 vetores. Agora, para 3, mesmo que você tenha os vetores sem ser paralelos, para 3 vetores, aqui o critério é outro, não é mais se são ou não paralelos. Se você tem 3 vetores e quer dizer se essa lista, se essa tripla ordenada LD ou LI, aqui não é mais o critério de ser paralelo ou não, é o critério de ser coplanares. Esses 3 vetores sendo coplanares são LD. Se eles não são coplanares, como é o caso aqui, não são coplanares porque V não é paralelo ao mesmo plano ao qual são paralelos esses vetores U e W. Então, os 3 vetores conjuntamente não são coplanares. Se não são coplanares, a lista VW é LI. Acho que eu vou parar por aqui. Na outra turma eu fui um pouquinho mais longe, mas vou parar por aqui. E na próxima aula a gente tenta nivelar.